Olá, meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga da Transportadora Garbuio. Estamos aqui hoje para o nosso segundo episódio do programa Rota da Saúde, o nosso podcast mensal onde nós vamos falar de questões relacionadas à saúde e qualidade de vida para o motorista profissional, para os seus familiares e para a sociedade como um todo. Nesse segundo episódio, nós vamos abordar o tema saúde mental. Mas antes disso, gostaria de pedir para você, que é novo aqui no canal, compartilhe o nosso vídeo, curta a nossa página, se inscreva para receber as novidades. Isso é importante para você manter sempre atualizado e também para compartilhar as informações. Como eu disse, o Janeiro Branco, que foi agora no mês de janeiro, nós abordamos os assuntos relacionados à saúde mental. Muito mais do que falar das doenças, dos transtornos, das síndromes, é importante nós termos uma visão preventiva também quando o assunto é saúde mental. Antes disso, eu pergunto para você que está me assistindo. Você já teve algum tipo de transtorno mental ou de síndrome? Ou alguém próximo a você já teve esse problema? Talvez alguns de vocês até torceram agora o nariz e falaram assim, eu não tive isso é coisa de doido, aquelas questões do nosso senso comum que envolve o preconceito. Se você já teve, você sabe da seriedade do assunto e você sabe também o tanto que o preconceito é o principal contribuidor para que não se tenha uma evolução nos tratamentos, numa melhor qualidade nos tratamentos relacionados à saúde mental. Por isso que existe a campanha do Janeiro Branco. Ela vem aí com essa ideia de quebrar tabus, foi uma campanha desenvolvida no Brasil, por psicólogo no Brasil, não me recordo o nome dele agora, mas que está aí há 10 anos já abordando esse tema tão importante para a gente. Por falar nisso, focando aí no assunto da saúde mental e agora mais especificamente para o motorista profissional, o que eu tenho para trazer para vocês em contribuição nessa questão? Vamos falar do trânsito em si. O trânsito por si só já é um fator estressor no sentido assim, de exigir atenção, exigir uma atenção inclusive que a pessoa tem que estar alerta todo o tempo. Pode surgir questões adversas, situações adversas, como a gente chama, que vai fazer aí com que esse profissional venha ter uma maior chance de desenvolver alguns transtornos. Poderíamos ficar aqui por horas falando de diversos transtornos mentais. Poderíamos falar sobre depressão, ansiedade, burnout, mas eu quero abordar hoje até pela questão do nosso tempo, que eu acredito que seja aquele que vai ser mais certeiro ali para o nosso colega motorista, que é o estresse. O estresse, ele é uma reação física, emocional, psíquica sobre alguma situação. É uma questão até instintiva para que o ser humano consiga ali se adaptar ao meio onde ele está, certo? Por falar em meio, o trânsito é um dos meios que mais cobram da pessoa essa questão do estresse. Até nós que somos motoristas comuns, temos ali uma carga de estresse diária no trânsito, temos que ficar ali com atenção constante e demais outros fatores. Agora vocês imaginem um motorista profissional. Ele que está ali, por horas no trânsito, passam mais horas do que nós mesmos no trânsito, tem a responsabilidade bem maior do que qualquer outra pessoa, afinal de contas, por eles terem mais habilidades, mais técnica, mais conhecimento, eles são ali responsáveis pelos outros, principalmente os motoristas de caminhão, de ônibus, os motoristas profissionais têm essa responsabilidade aí no seu cargo. Estão mais expostos às reações adversas do trânsito, seja no tempo, seja um risco de acidente. Então, assim, a pressão sobre esse profissional é bem maior. E isso faz com que eles estejam, sim, submetidos a uma maior carga de estresse. Só que, assim, a pessoa, o profissional, ele tem que ter esse preparo, esse equilíbrio para enfrentar, como eu disse, o estresse é uma situação normal, é uma reação orgânica, inclusive, normal, diante dos fatores.
quando esse limite ele é extrapolado, quando a pessoa começa a identificar algumas situações fora do comum, ela percebe que ela não está mais dentro do equilíbrio necessário ali, onde a gente chama que ela está desenvolvendo um estresse patológico. E aí que entra o perigo. Vocês imaginam esse cenário que eu falei e uma pessoa com um estresse já patológico. O risco, né, é bem maior. Então, assim, é risco para a saúde do profissional, risco para a segurança dele no trânsito propriamente dita. Então, gostaria de falar um pouquinho para vocês, né, bem brevemente, sobre essa questão do estresse. Então, assim, quais são os sintomas, né, que a pessoa pode ali identificar no estresse? O primeiro dele é a irritabilidade. Vocês imaginem a situação, a pessoa está ali, leva uma fechada, já xinga, já tem uma reação completamente irracional, né, ela acaba... Muitas pessoas acontecem isso, mas assim, quem não tem essa reação irritadiça comumente, ela já começa a perceber que não está normal, né? Existem casos mais sérios onde a pessoa fica, o que a gente chama, fica cega de ira e acaba cometendo uma imprudência maior e oferecendo um risco maior, né, ali para aquela situação. Então, a irritabilidade é uma delas. A moral, a autoestima baixa, a pessoa começa a identificar também, quando ela começa a se questionar se o que ela está fazendo é certo ou não. A falta de concentração, vocês imaginem, um profissional do trânsito que está com uma concentração baixa por conta de uma carga de estresse, né, que já está ali, extrapolou o limite. Tensão, dores físicas e fadiga. Sim, a fadiga é um dos sintomas aí de que a pessoa está passando por um caso de estresse. Por quê? Muitas vezes o estresse faz com que ela, inclusive, tenha o próprio sono alterado. A gente está falando do estresse, mas não necessariamente, agora eu vou falar para os meus colegas aí, né, motoristas, não necessariamente o estresse relacionado só à empresa ou uma situação trabalhista. Pode ser um problema de casa, um problema financeiro, uma situação que está ali fora do contexto profissional, do contexto do trabalho, mas que traz, né? Vamos lembrar que somos seres humanos, então a gente não tem ali, ninguém é um robozinho que você desliga o polo e fala, agora eu vou tirar minha emoção e vou ficar no automático. Não existe isso, a pessoa ela carrega a emoção dela para onde ela vai. Por isso, a necessidade desse equilíbrio. Tá, Nerciane, mas o que eu vou fazer se eu me identificar ou se eu perceber que estou passando por essa situação? Primeira questão, admitir que alguma coisa está errado, né? Admitir que está ali num estado de estresse excessivo, já está afetando a sua vida pessoal, sua vida profissional. O que você tem que fazer? Conversar com alguém é a primeira questão. Lógico, se você puder procurar uma ajuda profissional para ter essa conversa, é a melhor questão, porque é alguém que vai te escutar sem nenhum tipo de julgamento, e vai te auxiliar muitas vezes com um conselho ou com uma orientação. Procurar essa ajuda profissional, né, o quanto antes, principalmente porque você está se colocando em risco em alguma situação. Procurar o seu gestor, explicar, ter uma relação direta com ele para que você possa mostrar para ele que você está alguma coisa ali acontecendo que não está tão legal. Às vezes ele pode te dar uma atenção ali, né, ou te ajudar de alguma forma. E também, gente, muitas vezes a pessoa não pensa nisso, mas procurar o RH da empresa. Por quê? Nós temos parceiros que podem dar suporte para vocês nessa questão da saúde emocional, né, da saúde mental. Tem o próprio SEST Senat, que é parceiro nosso, que todo profissional do trânsito tem, né, do transporte, tem ali acesso, eles têm toda a parte de assistência psicológica, pode inclusive fazer terapia. Tem o convênio médico, que a pessoa pode fazer uso, buscar esse auxílio. E tem também o nosso próprio programa Rota da Saúde, onde vocês podem conversar inclusive comigo, a gente agenda uma conversa, passa alguma orientação. Mas tem uma dica de ouro que eu quero dar para vocês, né? A questão do auto-checklist da saúde. Então, assim, toda vez, do mesmo jeito que vocês fazem o auto-checklist do caminhão, criar-se o hábito de observar se teve uma boa noite de sono,
Se está tendo alguma pendência, então resolver essas pendências, conversar, né, de uma maneira clara com as pessoas para tentar minimizar essas pendências. Prestar atenção na própria saúde, que às vezes a própria falta de saúde é uma preocupação, está gerando uma preocupação a mais. E vocês sabiam, motoristas da Garbuio, que dentro da avaliação de fadiga de vocês, que vocês fazem ali periodicamente, não sei se vocês já repararam, tem ali questões onde a gente consegue identificar o nível de estresse de vocês. Então respondam, né? A própria ferramenta da avaliação da fadiga é uma ferramenta da Rota da Saúde, onde vocês podem ali manifestar como está esse estado e a gente pode de alguma maneira interferir ou interagir com vocês para tentar trazer uma solução. Lembrando que essa é uma ferramenta sigilosa, você pode responder tranquilo, né? As informações são ali tratadas internamente, ok? E você que está de fora aí, os familiares, né? Agora o recado é para vocês. Conversem com eles, entenda a rotina deles, né? É uma rotina, muitas vezes eles ficam fora de casa, precisam ali de um apoio. Colegas de trabalho, sejam acolhedores, escutem, né, o que eles têm para dizer. Caso necessário, passe adiante, passe para o setor de RH, passe para a psicologia, que tem necessidade ali de algum tipo de atenção especial para cada caso. Certo? Hoje meu recado foi um pouquinho mais longo, mas eu espero que vocês tenham aí conseguido entender a mensagem. Quando a gente fala de saúde mental, é importante deixar claro, não ser reativo, não esperar o copo transbordar para procurar uma ajuda. E sim, ser preventivo, procurar sempre uma qualidade de vida, procurar ajuda quanto necessário, fazer uma atividade física, procurar atividades que lhe dê prazer, para que você tenha sempre uma melhor qualidade de vida e uma melhor tranquilidade quando a gente fala de saúde mental. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.